Olá, queridos amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida nesse momento. Mais uma vez juntos estamos aqui para ajudarmos a tua palavra, dando continuidade ao nosso curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, com um tema falando sobre o batismo. Sim, hoje vamos dar a continuidade desse estudo. Mas antes eu quero agradecer você pelo apoio que você tem dado a esse canal, você inscrito, você que tem compartilhado esses vídeos. Eu sempre costumo dizer que uma vez que você compartilha esses vídeos, você está sendo um colaborador na pregação do Evangelho. Então vamos juntos nessa jornada. Se você ainda não é um inscrito desse canal, eu convido você a se inscreva. Se você quer conhecer mais das Santas Escrituras, esse é o canal. Porque aqui você só vai aprender a verdade. Porque só falamos unicamente a verdade. E juntos vamos fazer uma viagem por esse extraordinário livro poderoso que é a Santa Palavra de Deus. Convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia aí. Pegue a Palavra de Deus, feche seus olhos. Vamos orar para começarmos o estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos porque estamos aqui, prontos fielmente para aprendermos mais uma vez da tua verdade. Por favor, Senhor, continue a nos dirigir por este caminho, por um único caminho que nos levará ao céu. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o batismo infantil. Hoje vamos falar um pouco sobre o batismo de crianças. O que a Bíblia fala a respeito do batismo de crianças ou batismo infantil? No livro de Atos, capítulo 2, nós temos o convite aqui do apóstolo Pedro. Capítulo 2, versículo 38, onde nós lemos assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o convite do apóstolo. Qual é? Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Há uma coisa que nós precisamos analisar. Por que as igrejas evangélicas não têm o hábito de batizar crianças recém-nascidas? Primeiro, a pessoa para ser batizada, ela precisa ter consciência do que ela está fazendo. Ela precisa ter discernimento a respeito do batismo. E uma criança recém-nascida, ela não tem condição nenhuma de ser batizada, porque ela ainda não tem uma formação adequada para saber o que é certo ou errado. Não tem. Uma criança, ela é totalmente dependente dos pais. Ela não faz nada sozinha. Ela não anda sozinha. Ela não come sozinha. Porque ela não tem noção. Ela é apenas uma criança pura, inocente. Claro, ela não deixa de ser pecadora, porque nós já nascemos com essa natureza. Ela já está no nosso DNA. Nós somos pecadores. Por natureza, somos pecadores. Mas até que ela chegue a uma idade, ela ainda não tem uma formação adequada de discernimento, de saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. O salmista Davi disse que é assim que hoje nós nascemos com essa natureza do pecado. A criança ela é pecadora por natureza, mas nas práticas ela ainda não tem a capacidade, de entender as coisas erradas e até mesmo compreender as coisas do reino de Deus. Então, as igrejas evangélicas não fazem isso. Apesar de hoje termos igrejas que batizam crianças recém-nascidas, essa doutrina ela não é bíblica. Ela não é bíblica. A Bíblia não ensina isso. Claro, a Bíblia fala que as crianças eram circuncidadas, de acordo com alguns textos da Bíblia. O próprio Jesus, recém-nascido, ele foi circuncidado. Mas o batismo, nenhum texto da Bíblia menciona sobre o batismo de criança. Agora, você vai ter uma ocasião em que Jesus, lá no livro de Marcos, algumas pessoas levaram algumas crianças até Jesus, e você tem ali os discípulos impedindo as crianças de chegarem até Jesus, e Jesus ficou indignado com aquele momento ali, que ele pegou uma criança, e a Bíblia diz que ele pôs as mãos sobre ela e a criança foi abençoada. E ali não tem nada a ver com batismo. Quando Jesus falou
que deixai elas vir até mim, porque delas estais ao reino dos céus, o que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos é isso. Olha, vocês têm que ser como uma criança, pura. Exatamente, Jesus falou isso por quê? Porque a criança não tem maldade, ela é pura, ela é do bem. Então, se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que ser como uma criança, pura, sem maldade no coração. Portanto, que quando você vê alguma criança brigando uma com a outra, logo em seguida a mãe ela já está se falando, normal. Porque elas não guardam mágoa, elas não guardam rancor, porque são puras, inocentes. Entende? Então Jesus quis dar uma lição a esses discípulos, nessa ocasião, ensinar para eles algumas lições, algumas coisas. Mas naquele momento não tinha nada a ver com o batismo. Você não tinha ali uma criança tomando uma decisão para ser batizada, ou Jesus ali batizando criança. Então as igrejas evangélicas não fazem isso. Agora, mas em nenhum lugar aparece ao longo do texto sagrado qualquer alusão do batismo de criança. Claro, foi somente após a era apostólica que tanto o batismo infantil quanto o batismo por aspersão acabaram sendo incorporados ao cristianismo. Hoje é ensinado 3 tipos de batismo: o batismo por aspersão, o batismo por efusão e o batismo por imersão. Quais desses 3 batismos é válidos por Deus? Será o batismo por aspersão, o batismo por efusão ou o batismo por imersão? Bem, eu vou te apresentar essa verdade na Bíblia, na Palavra de Deus. Várias evidências bíblicas, várias delas, mostram que durante a era apostólica o batismo era ministrado unicamente por imersão. Quando a gente fala de imersão, estamos falando de mergulhar, afundar. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, se o rito não fosse praticado dessa forma, que necessidade haveria de João Batista oficializá-lo onde havia muitas águas? De acordo com João 3,23. Como Jesus poderia ter saído da água? De acordo com a Bíblia, ele diz que quando Jesus foi batizado, ele sai da água. Se ele saiu da água, indica que ele mergulhou. Ele afundou para ele sair da água. Então, as evidências da Bíblia. Em que haveria para Filipe, o evangelista, entrar com o eunuco na água? Vocês conhecem a história lá no livro de Atos, capítulo 8, 36, 39? A fim de que o eunuco fosse batizado. O próprio Paulo, lá em Romanos 6,4, ele usa a expressão sepultados com ele. Ele quem? Cristo. No batismo. Só tem significado se o batismo for o quê? Por imersão. Se o batismo não for por imersão, esquece. Seu batismo não é válido. E essa palavra batismo vem de uma palavra que quer dizer baptizo, que quer dizer mergulhar, afundar. Então, quando um indivíduo ele é batizado, seja aonde for, mas ele passou por um batismo que não foi o batismo bíblico por imersão, o seu batismo para Deus não foi válido. Porque você precisa passar pela experiência do verdadeiro batismo, que foi o batismo por imersão. O batismo apenas as pessoas que têm o quê? Condições de entender o significado desse rito. O batismo, queridos, só pode ser aberto por aqueles que têm entendimento do que é isso. Consciência. E deixa eu te falar, crianças recém-nascidas não podem ser batizadas, porque eu já expliquei por quê. Mas o que falar hoje de crianças na faixa etária de 10, 11, 8 anos? Porque hoje nós temos também igrejas que têm o hábito de batizar crianças nessa faixa etária. Eu vou te trazer para vocês, logicamente, com a lógica bíblica, um raciocínio que vem particularmente da minha parte.
em relação ao batismo de crianças nessa idade. Vamos fazer aqui uma análise de alguns pontos. O primeiro deles, no fato de que Cristo ter dado o exemplo. Qual foi o exemplo que ele deixou? Batizou-se quando ele era adulto. A Bíblia diz em Lucas que Jesus tinha 12 anos de idade e estava ensinando para doutores e mestres. 12 anos de idade. Era a idade que Jesus tinha e ele já estava ensinando na sinagoga, pregando. Se no tempo de Cristo fosse comum o batismo de crianças, o próprio Jesus poderia ter sido batizado com 12 anos de idade, sim ou não? Pela maturidade espiritual que ele com 12 anos tinha de ensinar para mestres e doutores, pessoas muito mais acima, gradualmente falando, em ensino, em cultura. Eram os mestres da lei. Conheciam a palavra. Mas você tem Jesus com 12 anos de idade ensinando. E Jesus foi ao templo com 12 anos de idade, irmãos. Ensinou. E o batismo de Jesus foi um exemplo para nós. Foi um exemplo. Porque ele deve ser o exemplo em tudo na nossa vida. Tudo. Tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele mostrou através das suas atitudes e ações é um exemplo para nós. É um exemplo. Jesus, então, irmãos, vai ser batizado com 30 anos de idade. Com 30. Porque ele tinha cumprido a profecia. Porque a gente sabe, né, que havia um cumprimento ali profético. Jesus seria ungido, né? Seu ministério seria de 3 anos e meio, a gente sabe disso. Mas eu falo pelo exemplo de Cristo, que no aspecto de maturidade para tomar uma decisão tão séria como é a relação ao batismo. Vou te fazer uma pergunta. Você deixaria o seu filho de 11 anos se casar? Imagine que seu filho de 11 anos chegasse para você: pai, eu quero me casar. Você deixaria? Logicamente que não. Por que você não deixaria? Porque você sabe que ele não tem condição nenhuma de o quê? De se casar. Você sabe que ele não tem uma formação, uma maturidade suficiente para encarar uma responsabilidade de cuidar da família, de cuidar das coisas, das contas, do mantimento da casa. Você sabe que ele não tem condição nenhuma. Mas por que você deixa ele tomar uma decisão ao batismo? Que é uma coisa séria, que tem a ver com a salvação dele. Então quer dizer que para casar ele não tem maturidade, mas para tomar a decisão do batismo ele tem. Tem que ter uma idade, queridos, que se possa tomar uma decisão com firmeza, com entendimento. Tem que ter. Quantas crianças João Batista batizou? Quantas crianças ele batizou? Até mesmo que João Batista estava no deserto. E as pessoas iam ao deserto para serem batizadas por ele. A Bíblia diz em algum momento que João batizou criança. E aqui eu estou falando de crianças de qualquer faixa etária de idade. Seja recém-nascida, seja adolescente, seja de 8 anos, 10 anos, 12. Você tem João Batista batizando? Não tem. Jesus faz o que? Ele abençoa a criança. Jesus abençoar a criança, ele estava querendo dizer: a minha bênção é para todos, demonstrando que as crianças eram herdeiras do reino por sua pureza e sua dependência, mas não a decisão nenhuma dessas crianças em querer ser batizadas. A Bíblia não demonstra isso. Nessa ocasião não era isso, mas era isso que Jesus queria mostrar. Então a própria aproximação de uma criança a Cristo é normal. Era normal, irmãos. E isso é em qualquer idade. E o que nós fazemos hoje então as igrejas evangélicas? Elas batizam? Não.
elas apresentam as crianças. As crianças são o quê? Apresentadas na igreja. Por isso que os pais levavam as crianças no ato da oferta, ou seja, eles apresentavam as ofertas dos pais, porque os pais ensinavam as crianças a fazer isso. Então você tinha também o ato da circuncisão, que era uma apresentação da criança a Deus, um ato que demonstrava que aquela pessoa estava dedicando a criança ao Senhor. Então uma criança, irmãos, era dedicada a Deus, levada diante do altar do Senhor, e ali ela é apresentada pelo pastor ali, que faz a cerimônia. A criança era abençoada, não batizada. É muito hoje, irmãos, conveniente batizar crianças, como se tem feito hoje nas igrejas hoje. Porque hoje, o que mais nós temos hoje, é muitas igrejas evangélicas que não batizando crianças recém-nascidas, mas que batizam crianças nessa faixa etária de idade, entre seus 16, 8 anos, 10, 11. E comum muitas igrejas fazerem isso. Você pode falar assim, mas irmão Caio, não consigo entender. Você está falando que não se pode batizar crianças nessa idade e tal. E quantas crianças que também são batizadas e elas permanecem na igreja? Muito bem. Então, deixa eu tentar passar para você uma coisa. Como eu disse, é muito conveniente você fazer isso, batizar crianças como se tem feito hoje. Porque elas não têm o que? Um entendimento pleno da decisão tão séria pela salvação. Ela não tem. Por esse motivo, irmãos, que nós temos hoje muitos afastados de pessoas na igreja. E se nós olharmos na lógica, a maioria delas foram batizadas crianças. E por isso hoje nós temos uma juventude fora da igreja. Fora da igreja. Então o que eu estou tentando passar para você é que muitas crianças são batizadas pela vontade dos pais, muitas das vezes, não por decisão própria dela. Muitas crianças podem permanecer. Podem permanecer. E eu não estou dizendo aqui que você não pode batizar a criança nessa faixa etária de idade. Só que eu quero dizer para você que hoje é um dos grandes problemas que nós temos enfrentado hoje. De uma juventude que está hoje muito afastada da igreja, porque foram batizados sem discernimento, sem direção, e foram levados ao batismo. E hoje muitos estão fora da igreja. Por vontade própria, elas não têm sido batizadas. Não têm sido. Não por entendimento do que é a salvação, o arrependimento e a conversão a Cristo. Elas precisam entender. A igreja precisa batizar pessoas com a mente mais formadas, uma idade mais apropriada. Até mesmo adultos, irmãos, que são batizadas hoje, espiritualmente falando, quando elas é levada ao batismo sem o conhecimento do estudo da Bíblia, que a Bíblia orienta que ela seja ensinada, instruída para passar pela experiência do batismo, hoje até adultos, hoje são levados para o batismo sem maturidade espiritual, não maturidade de que essa pessoa não tem idade suficiente, porque uma pessoa adulta que é batizada, ela já tem noção. Ela tem discernimento para decidir o que ela quer da vida dela. Ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado. Mas na questão espiritual, irmãos, adultos que são batizados têm que ter o conhecimento da Bíblia. Não passam por uma instrução bíblica. E praticamente, espiritualmente falando, são crianças que são levadas ao batismo. Porque elas não conhecem as doutrinas. Elas não conhecem o ensinamento. Elas não têm discernimento do que é servir a Deus. E muitas vezes são batizadas e até mesmo adultas que são batizadas e amanhã estão fora da igreja. Porque não passam por uma maturidade espiritual, ou seja, de conhecimento. Foi o que Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. O batizado ele tem que passar por um processo de ensino. Ele tem que ser ensinado. Ele precisa conhecer as doutrinas da igreja. Pelo menos as doutrinas fundamentais da igreja, ela precisa saber. Ela precisa saber o campo que ela está entrando.
Ela precisa saber as coisas que daqui para frente ela terá que viver. Ela precisa saber para que ela venha tomar uma decisão certa ao batismo. Eu aconselharia uma pessoa, uma criança ser batizada, uma faixa etária dos 12 anos de idade. Basicamente os 12 anos de idade. O bom é que seja mais um cadinho, entre seus 16, mas até os 12 anos está legal. Eu acho que ela tem uma idade. Por quê? Quando você batiza uma pessoa na idade certa, ela já tem entendimento da sua decisão. Certamente ela vai conseguir desenvolver o processo da salvação, da comunhão com Deus, com mais o que? Propriedade. Diferente de uma criança, que terá que ser acompanhada de perto, porque ela tomou uma decisão tão profunda do que de fato é ter uma vida com Deus. Então, uma criança talvez não tenha teve uma formação adequada, ela vai ter que passar um processo mais duro, porque você vai ter que acompanhá-la mais de perto para trabalhar com ela, porque ela pode ter tomado uma decisão precipitadamente. Temos alguns problemas com isso. Não é que todos, irmãos, irão se afastar, mas temos um indício de muito grande de jovens que hoje estão afastados porque foram batizados demais por vontade dos pais e não por vontade própria. Eu sei que o desejo do pai é ver os filhos se batizando, se entregando a vida a Jesus. Eu sei que é a alegria de todo pai. Só que você precisa entender, pai, que batismo não segura ninguém. Eu já falei isso aqui, vou voltar a repetir. A água não converte ninguém. A água é apenas uma consequência da verdadeira conversão que ela já teve com Cristo antes de ser batizada. Temos o segundo ponto. Só deveriam ser batizados aqueles que previamente exercem a fé. Isso está lá em Marcos 16, versículo 16. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Será que uma criança tem condição de exercer a fé? Será que uma criança tem condição de passar por uma experiência dura e acreditar e ter fé? Quando o seu filho de 11 anos ou de 10 na escola briga com alguém, bate em alguém, ele entende que ele depois tem que pedir perdão a Deus do que ele fez? Ele tem consciência disso? Você como pai fala com ele: olha filho, você tem que pedir perdão a Jesus pelo que você fez. Se ele com 12 anos, ou 11, 10, tiver pronto para ser batizado, então ele tem que estar pronto para viver uma vida genuína com Deus. Brigou na escola? Quando seu filho briga lá que você vai resolver, você perguntou a ele: meu filho, você pediu perdão ao Papai do Céu? Você acha que ele fez isso? Você acha que ele tem essa noção? E aí o que você acha? Quando a criança ela faz uma coisa errada, ela sabe que ela tem que ir a Jesus para confessar seus pecados perante o Senhor? Ela tem discernimento disso? Fala uma criança de 11 anos, uma criança de 10. Você vê isso, você acompanha isso nele? Ele tem essa maturidade toda vez que ele comete um erro, de pedir perdão ao colega, de depois confessar os pecados a Deus do que ele faz de errado? Será? No ensino apostólico de que antes de ser batizada, a pessoa deve se arrepender e crer no Evangelho. Então a criança, para ser batizada, ela tem que ser ensinada. Os pais têm que instruir essa criança. Não é deixar por conta da igreja, porque muitos pais têm deixado os ensinos por conta da igreja. A igreja é fundamental para o ensino das crianças. É uma parte importante. Mas o principal da educação é dentro do lar, dentro de casa. É os pais que têm que ensinar a criança, trabalhar com os filhos. Vocês são os mais próximos dos filhos, não a igreja. A igreja vai em algum momento, mas vocês estão o tempo todo com ele. Então os pais
Não deixe pela igreja. A igreja é uma parte importante que vai ajudar, mas principalmente os pais. Os pais deverão fazer isso. E eu quero ler com você um último texto aqui, uma citação, na verdade, da escritora Ellen G. White. E ela escreveu algo interessante. Você aí que gosta de ler muitos livros de Ellen G. White, se você ler lá no livro Orientação da Criança, ela escreveu algo bastante interessante que eu gostaria de dividir com você. Está lá no livro Orientação da Criança, o título é Quando os Filhos Estão Prontos para o Batismo. Olha só, hein? Quando que os filhos estão prontos para o batismo? Ela diz assim: nunca deixeis que vossos filhos suponham que não são filhos de Deus, enquanto não tiverem idade bastante para serem batizados. O batismo não torna cristãs, tampouco as converte. Olha só, eu falei sobre isso. Não é o batismo que converte ninguém. Não é ele que torna cristãs as crianças. Então, se você, pai, se você, mãe, está empurrando seus filhos para o batismo, acreditando que isso vai mantê-los na igreja, não se engane. É por isso que nós estamos enfrentando hoje uma grande dificuldade de crianças que foram batizadas e que hoje, uma boa parte, estão fora da igreja. Eu fico imaginando, a primeira geração que batizaram crianças, hoje estão fora. O que fala da segunda geração, que também foi batizada crianças, que também hoje estão fora da igreja? E as próximas gerações? Como vai ficando as gerações? E a gente vai vendo cada dia uma igreja que é fraca, algumas delas não têm uma juventude na igreja. Por quê? Porque a geração foi praticando os mesmos erros da primeira geração. Vai indo, vai indo, vai indo. As crianças não têm culpa pelas coisas erradas que elas cometem. Muitas das vezes, filhos fazem coisas erradas por causa dos pais. Por causa dos pais. Ela diz, nós lemos quando ela diz, né, que tampouco as converte, ele diz, reconhecendo que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e que daí por diante viverão para ele. Ela diz, os pais cujos filhos desejam batizar-se têm uma obra a fazer. Olha a responsabilidade caindo sobre os pais. Já examinando-se a si próprios, já instruindo consciosamente os filhos. Qual é o dever dos pais? Instruir os filhos. Essa é a tua missão, pai. Essa é a tua missão, mãe. Esse compromisso não é da igreja. Esse compromisso é seu. É seu, como pai, você como mãe. E ela diz, o batismo é um rito muito importante e sagrado. Importa compreender bem o seu sentido. Simboliza arrependimento do pecado e começo de uma vida nova em Cristo. Olha o que ela diz. Não deve haver nenhuma precipitação na administração desse rito. Pais e filhos devem avaliar os compromissos que por ele assumem. Queridos, essa citação de Ellen G. White é incrível. É incrível. Se você deseja um dia batizar o seu filho ou a sua filha, eu convido você a seguir as orientações da Bíblia e seguir a orientação que Ellen G. White escreveu aqui, um conselho maravilhoso. Instrua os seus filhos. E ela diz aqui nesse livro, eles não deixaram de ser o filho de Deus, eles são filhos de Deus. Mas quando eles chegarem à idade certa, eles tomarão a decisão certa da vida deles. E pode ter certeza que Deus vai agir. Porque ele vai tomar uma decisão consciente. Consciente. Você, pai, não está impedindo o seu filho de ir para o céu. Isso não é impedir. Isso é preparar o teu filho para entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus não é de qualquer maneira. Então você preparar o teu filho para o batismo, isso é entrar para o reino dos céus. Agora você empurrar o teu filho de qualquer maneira,
muitas vezes isso não é levar para o céu. Não é. Querido, eu quero terminar esse estudo. Talvez eu estou falando para alguém, uma mãe, um pai, que está sofrendo hoje por a perda de um filho que se encontra longe dos caminhos de Deus. Talvez você está me assistindo agora, que talvez até se sente culpada, achando que a culpa é tua. Se você instruiu bem o teu filho, se você em todo o tempo da sua vida ensinou ele o caminho, e chegou o dia em que ele tomou a decisão de ser batizado, esse peso não cairá sobre você, porque você fez a tua parte. Cara, na vida, todos nós faremos a nossa escolha. Por mais que você seja ensinado, a escolha terá dois caminhos para nós escolhermos. Se você instruiu os teus filhos no caminho que devem andar, você fez a tua parte. Isso não significa que se você ensinar o teu filho hoje, que ele vai permanecer no futuro nos caminhos do Senhor. Não vai. O que importa é que a instrução ficou. Ficou aqui, colocado na mente dele. É isso que importa. Há algo de importante é que ele nunca vai esquecer dos ensinos de Jesus. E talvez lá na frente, em algum momento da vida dele, quando ele estiver em uma situação ruim, ele vai se lembrar de tudo aquilo que foi ensinado para ele. E ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele foi para longe, se aventurar no mundo, mas ele nunca se esqueceu da vida que ele tinha nos caminhos na casa do Pai. E o Espírito tocou no coração dele. E ele voltou para os braços de Jesus. E essa parábola, é uma parábola que ensina claramente aquele que abandona o Pai e volta. Assim às vezes somos nós, que abandonamos o caminho do Senhor. Mas um dia, o Espírito, todos os dias o Espírito está apelando no nosso coração. E pode ter certeza que um dia alguém vai voltar. Um filho seu vai voltar. Uma filha sua vai voltar. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos por tudo, Pai. Mais uma vez, por esse conforto que o Senhor deixou para nós. De que nada do que foi ensinado, nada do que essa mãe, o que esse pai ensinou foi em vão. Talvez é um filho que hoje pode estar afastado, uma filha, mas todo o seu ensinamento, tudo que ele plantou no coração, nada foi em vão. Porque nós sabemos que todo esse ensino está guardado na tua mente. Ele nunca vai se esquecer. E possa ser, meu Pai, que algum dia, em nome de Jesus, eu acredito e tenho fé, que esta pessoa vai voltar. Porque toda semente que você, pai, você, mãe, plantou, está guardada com ele. E ele vai se lembrar disso. Por isso te agradecemos, Pai, por tudo. Hoje e sempre te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.